Olá meus bigodudos queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como eu já tenho os vídeos recentes aí todos um pouco mais longos, um pouco mais trabalhados, eu vou tentar ser o mais objetivo possível para falar de 5 praias ou 5 lugares de praia próximos a Lisboa que são realmente imperdíveis. Muita gente vem a Lisboa, para quem não sabe eu tô morando aqui em Portugal já, vai fazer 2 anos. Então muita gente vem a Lisboa e não sabe o que fazer nas proximidades, assim, de diferente, de praia, de vinícolas. Eu já tenho um vídeo aqui indicando as 5 vinícolas mais legais que eu visitei aqui nas arredores de Lisboa e hoje eu vou falar das praias. Eu na verdade não moro exatamente em Lisboa, moro em uma das praias, a Costa da Caparica. Mas eu vou fazer um vídeo específico daqui mais pra frente e tá chegando a hora. Então vamos lá, sem mais delongas, sem vinheta, sem nada, num vídeo que eu vou tentar ser o mais breve possível, falar sobre 5 praias imperdíveis de beleza, de prazer de estar na praia mesmo, que você vai encontrar aqui próximo a Lisboa. O primeiro delas, talvez o mais famoso, que muitos brasileiros conhecem e visitam, que é a região de Cascais. Mas Cascais não é só o município, a cidade de Cascais. Desde Carcavelos até o Guincho, você pode considerar o que a gente chama aqui de linha de Cascais, que é por onde passa o trem, e o trem, o comboio, vai mesmo ali beirando a praia. Muitas vezes em muitos momentos tem um cenário muito bonito da região e que você inclusive pode ir escolhendo suas praias. São várias, eu não vou falar o nome de todas, mas enquanto eu estou falando aqui eu vou colocar a foto de algumas e identificar na legenda aí no vídeo. Mas Carcavelos é uma das mais famosas, tem uma área de areia bem ampla, tem ótimas ondas para surfar, tem a Praia das Moitas, tem diversas praias, algumas menores, algumas com a área de areia maior, e isso vai até o Guincho, que para mim, para quem gosta de praias assim um pouco mais isoladas, é realmente uma praia muito bonita e com belas ondas. São ondas mais fortes, mas são excelentes para surfar, claro, quando tem onda, quando está na época de onda. Em segundo lugar, você tem lá quando as pessoas fazem um passeio em direção à região de Sintra. E sim, vai ter vídeo sobre Sintra. Eu tô tentando gravar esse vídeo desde o verão passado, mas não consigo. No verão passado, na época que eu ia, fecharam as atrações por causa do calor e agora já é verão de novo. Não acho que é a melhor época, que é muito cheio para fazer. Então lá para setembro, quem sabe eu faço um vídeo sobre Sintra, porque é realmente um lugar muito legal para você visitar. Tem até um vídeo aqui indicando também uns lugares próximos a Lisboa para você visitar. Mas voltando, quem vai em direção a Sintra normalmente tem a possibilidade de ir em 2 dos pontos que eu vou falar aqui. O primeiro é as Enhas do Mar. As Enhas do Mar é um lugar que tem uma espécie de piscina natural, é uma piscina natural que é preenchida com água do mar. E acima dessa piscina natural, inclusive, tem um restaurante com uma vista belíssima. Toda a região tem uma vista muito bonita e que vale bastante a visita. E lá nas proximidades você tem o Cabo da Roca. O Cabo da Roca é o ponto mais ocidental de Portugal e, por conseguinte, mais ocidental da Europa inteira. E tem esse farolzinho que vocês devem estar vendo aí na imagem. E além de ser uma região bem bonita, com paisagens assim realmente bem legais, não é exatamente uma praia, mas como você vê o mar e é um ponto de vislumbrar ali o mar e o oceano, eu acho que realmente vale a pena. E só uma observação que eu não falei é que todos esses lugares estão a no máximo 40 minutos de Lisboa. Mas é no máximo, é o quinto que eu vou falar, tá? 40 minutos de Lisboa, mas Cascais é mais perto, Cabo da Roca. Mas depende de como você vai, mas pode chegar a isso daí. Carcavelos é bem mais pertinho. Então vamos pro número 4, que também vai ficar um pouco mais distante ali, por volta dos 40 minutos, que é Troia. Troia é uma praia bem famosa, é quase que eu esqueci o nome que dá isso, como se fosse uma península, um braço de areia, e que já foi considerada uma das praias mais bonitas de Portugal e até da Europa, mas a gente vai chegar na que já foi considerada a mais bonita da Europa inteira e que fica em Portugal, se você não sabia. Então Troia é uma praia bem legal, super tranquila, super bem estruturada em termos de atendimento, hotéis. Até quando eu digo atendimento eu me refiro a ter um restaurante, a ter ou um hotel que serve na areia, enfim, coisas até que o brasileiro está acostumado na praia, de ter esse tipo de serviço. Troia é uma região bem bonita, que você consegue ver Setúbal, inclusive, o Porto, você consegue ver um pedacinho do número 5, que eu vou falar agora, que são as praias da Serra da Arrábida. A Serra da Arrábida é um lugar pouco falado, principalmente para os brasileiros que vêm a Portugal, e que é mesmo um dos lugares mais bonitos de Portugal, com certeza, e certamente com algumas das praias mais bonitas de Portugal.
Se você voa de parapente, inclusive, a Serra da Rábida é um ponto obrigatório para você visitar se você estiver com seu parapente em Portugal. Se você não voa, você tem a possibilidade de subir de carro até lá e admirar uma vista espetacular lá de cima de muitas das praias que eu vou falar agora. Uma dessas praias da Serra da Rábida foi eleita já a praia mais bonita da Europa, não só de Portugal, que é a Praia dos Galapinhos. E é realmente um cenário que confunde muita gente. Tem gente que acha que é Grécia, tem gente que acha que é Maiorca na Espanha, tem gente que acha que, enfim, que é o sul da Itália, e não, é Portugal, pertinho de Lisboa, um lugar que tanta gente visita e que muita gente não vai conferir essas belezas. Mas a Praia dos Galapinhos está longe de ser a única da Serra da Rábida que realmente merece sua visita. Você tem a Praia dos Coelhos, que para mim é uma das mais bonitas também. Você tem o Portinho da Rábida. E se você colocar no Google Maps aí, você vai ver na costa que tem várias praiazinhas que vale a pena você desbravar se você tiver com um pouco mais de tempo em Portugal e em especial no verão português, no verão europeu. É um lugar realmente assim espetacular e que compete tete a tete ali com essas praias mais famosas da Europa e do verão europeu, com certeza. Eu até fiz uma brincadeirinha com as fotos dessa região no meu Instagram, perguntando, e teve gente realmente dizendo ali que achava que aquilo era Grécia, que aquilo era Itália, e muita gente deixando Portugal de lado nessas questões de praia e de verão europeu. Um erro que vocês devem estar vendo aí nas imagens, que é um lugar espetacular. Para finalizar, é destacar que, por exemplo, para Cascais, você consegue ir para quase todas essas praias na linha de Cascais de trem, então por isso inclusive que se chama Praias da Linha de Cascais. Para a Serra da Rábida, você vai precisar de um carro, é muito mais agradável você ir de carro, então sugiro que você alugue um carro. Para Sintra e de lá para as Ilhas do Mar, você tem como mixar aí um trem até Sintra e de lá pegar um Bolt, um Uber. Mas para as outras praias, tirando Cascais, talvez seja melhor realmente você estar de carro. Vai te dar mais conforto e o aluguel aqui às vezes você consegue por um preço muito interessante, um aluguel de carro. Então é a forma que eu recomendo vocês de irem, vocês vão ter inclusive mais liberdade de explorar toda essa região, explorar todas as praias, todas as vistas possíveis. Eu espero que o vídeo realmente tenha ficado breve e útil para vocês, para planejar aí um pedacinho do verão europeu em Portugal, ou se você vem especificamente a Portugal, não esquecer de aproveitar o sol maravilhoso que faz aqui durante quase todo o ano, mas em especial no verão, para curtir esses lugares que são mesmo paradisíacos. Um abraço e até o próximo vídeo.